Gostaria de agradecer a presença de todos e de todas aqui. Agradecer especialmente às colegas Renata Vidal e Paula Emanuela, que vão falar, expor um pouco a situação do funcionamento, né, dessa área tão específica da Defensoria Pública, que para muitos de nós aqui hoje, professor Flaviano, a quem eu agradeço ter atendido ao nosso convite, ao nosso chamado da Escola Superior, é uma área extremamente nova, é um caminho, digamos assim, uma trincheira a ser desbravada. Então, muitos de nós aqui teremos hoje uma experiência talvez inovadora em termos de conhecimento específico sobre a área de direito previdenciário e acidente de trabalho. Então, eu gostaria de pedir às colegas que são da área que viessem fazer uma exposição. Nós vamos ter essa exposição inicialmente, na sequência nós conversaremos com o professor Flaviano. Vamos lá? A palavra está com vocês por 30 minutos. Aceitamos prorrogação, um pouquinho de prorrogação só. Bom dia, gente. Desculpe minha voz, que eu estou com a dorzinha de garganta. Para quem não me conhece, eu sou Paula Emanuela. Eu sou defensora titular da 2ª DP de acidente de trabalho. Estou há 4 meses nessa aventura aí de acidente de trabalho, que eu já passei por várias áreas da defensoria e confesso que essa realmente foi a que mais me desafiou. Então, eu estou há pouco tempo. Tinha feito a palestra toda, mas aí eu descobri que eu ia roubar a palestra toda de doutor Flaviano, que eu ia falar todo o direito material aqui. Aí eu falei, não, calma, vamos falar. Então, como é que funciona um núcleo de acidente de trabalho aqui em Salvador? E é basicamente o que vocês vão ver no interior, os defensores que estão aqui em formação, que trabalharem no cível. A atuação da gente aqui é um pouquinho diferente das outras áreas de atuação. Por quê? A atuação da gente aqui é plena. Então, assim, a minha DP, eu não sou DP, é defensora pública de atendimento inicial. A minha DP é de doutora Renata, nós não temos atribuições definidas. Então, as duas fazem tudo. A gente tem uma divisão interna, que a gente faz, os números pares são os meus e os números ímpares dos processos são de doutora Renata. Mas isso é uma atribuição interna mesmo que a gente faz. Tudo, a gente faz tudo. Então, como é que se divide aqui o núcleo de acidente de trabalho? Então, a gente faz o atendimento inicial, aquela pessoa que está lá, sofreu um acidente de trabalho, vai buscar a gente. Então, a gente faz esse atendimento inicial. Faz o atendimento de retorno, caso falte um documento, ou você verifique ali que você quer algum documento a mais que surgiu naquela demanda específica, você acha que é necessário. A gente faz o atendimento de retorno de quem já tem processo, e que é o grosso daqui. Então, assim, a gente tem muita demanda disso. O atendimento é muito cheio. Assim, são 16 atendimentos por semana e não falta uma pessoa. Tipo, a gente espera, não, hoje está chovendo, o mundo está desabando em Salvador, vai faltar uma pessoa. Não falta ninguém. Esse povo vai todo quebradinho, os nossos assistidos vão todos quebrados, lá de muleta, de cadeira de roda, mas eles vão. Então, a gente faz esse atendimento e a nossa parte mais pesada, que é o quê? O volume de processo. Então, nossos processos, a gente tem assim, eu acho que nós somos a única DP que tem direito a um carrinho, né, de supermercado. A gente tem direito a carrinho de supermercado, certo? Porque assim, às vezes é tipo assim, doutora, hoje vocês podem mandar o carrinho, são 25 processos para uma, 23 processos para outra. Não tem uma ciência. É tudo assim, contra-razão, apelação. Então, assim, é muita demanda, a gente tem que fazer muita coisa. Fora isso, então, tem essa demanda, e fora isso, a gente tem a parte extrajudicial, que é o quê? Reunião com o CESAT, que é o órgão responsável por emitir a CAT, que o doutor Flaviano provavelmente vai falar aqui. A gente tem reunião com o INSS, a gente faz palestra, se o sindicato chamar a gente para falar sobre alguma coisa, a gente vai falar. O que foi que a gente verificou aqui? Eu não vou falar de direito material, tá, gente? Isso aí vai ser para o doutor Flaviano, ele vai entrar bem na área específica. Qual é a nossa maior problemática aqui do atendimento inicial? Vou falar da minha experiência. Não, a maioria das defensoras não fazem isso. Eu gosto de fazer a petição inicial na hora. É a regra? Não é. Por que eu gosto de fazer? Primeiro porque a gente fez uma listinha de toda a documentação e quando o assistido vai lá, buscar, olha, estou com a demanda de trabalho e tudo mais, eu estou aqui com essa listinha da documentação. Tem lá em cima, a defensora só atende com toda a documentação. Então, lógico que se for uma consulta, ele não precisa de toda a documentação. Mas, fora isso, ele tem que ter toda a documentação. Por que eu gosto de atender a parte ali na hora e fazer? Primeiro, porque eu não tenho trabalho depois.
Segundo, porque eu tenho uma parte ali para tirar todas as minhas dúvidas. E eu gosto, depois que eu faço a petição inicial, que faço, relato os fatos dela toda, eu leio a petição inicial toda para ela. Então, eu estou ali lendo toda a qualificação dela, eu estou ali lendo todos os fatos, eu pergunto a ela, tem mais alguma coisa que você gostaria de me dizer? Tem mais alguma coisa que você gostaria de me relatar? E aí, a parte já está ciente do que está ali. Porque o que é que acontece muito? Ah, doutora, eu não pedi isso, não. Ah, o defensor colocou isso aí, doutora? Não, eu não pedi isso. Então, assim, já está ali. Outra coisa que a gente implementou há pouco tempo, que eu já fazia isso também, por onde eu passei, a gente implementou agora lá na acidentária. A gente faz um termo, porque o que é que acontece? Os processos de acidentária são demorados, mas, graças a Deus, eles findam. Em algum momento, eles findam. Então, assim, a gente faz uma declaraçãozinha, ele declarando ali os dados dele, o endereço dele, o telefone dele, ele se comprometendo a qualquer mudança, ele tem a obrigação de voltar, e ele saber que o processo dele, se ele sumir, o processo dele pode ser extinto. Então, ele está ali, ciente. Eu fazia isso também, uma declaraçãozinha de pobreza antes. Quando não tinha essa coisa da defensoria, eu fazia uma declaraçãozinha de pobreza e colocava lá que era falsidade e tal, tudo, colocava até o artigo do Código Penal para ele assinar. Hoje em dia, a gente não precisa mais disso. Mas, assim, eu faço isso porque o que é que está acontecendo com a gente hoje? O processo finda e aí a gente quer buscar aquele cidadão para dizer se ele concorda ou não com os cálculos e a gente não consegue achar. O telefone dessa galera muda de mês em mês. Então, assim, eles precisam. O instrumento valiosíssimo para a gente hoje é o CIGAD. O CIGAD, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de dar uma olhadinha, se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar, ele é excelente. A gente está agora numa busca incrível. A gente teve reunião ontem para tentar colocar o CIGAD no retorno, no atendimento de retorno. Para quê? Para aquela parte que vier, já tem o processo, mas é antigo da defensoria, que não tem contato ainda, que não teve contato com o CIGAD de um atendimento inicial, tenha todos os dados ali. Porque, vamos supor, eu pego aquele dali, já abro, já vejo toda a documentação dela e já coloco lá, apelação. Já anexo a apelação dela. Então, eu já sei qual vai ser o próximo passo. Ok? Então, vamos lá, só para vocês conseguirem compreender qual é a sistemática de acidente de trabalho. Uma pessoa sofre um acidente de trabalho na empresa. Esse acidente de trabalho necessariamente tem que deixar ela ou incapacitada para trabalhar ou diminuir a capacidade dela de trabalho. Então, tem que haver isso, tem que ter esse nexo. O acidente foi, aí tem aquelas regrinhas, estou falando de regra geral aqui, tá, gente? Tem algumas exceções. Então, a regra básica, sofri um acidente de trabalho no meu ambiente de trabalho e eu não consigo mais trabalhar, porque ou eu tive minha capacidade reduzida ou eu não consigo trabalhar. Qual é o primeiro passo? Eu tenho que ir no INSS pedir isso administrativamente. Ah, mas espera aí, tem uma decisão que eu já sei, que não precisa, eu não preciso necessariamente ir para a administração para ir para o judiciário. Nesse caso de acidente de trabalho, vai precisar sim, certo? Já é decisão do STF. Então, assim, você precisa da negativa do INSS. Então, eu estou lá, sofri um acidente de trabalho, vou para o INSS ainda tem um determinado momento faz, vamos lá fazer uma perícia para ver como é que você está, para saber se você está quebrado mesmo ou se você não está, faz a perícia. Aí você está lá recebendo o seu benefício, que o próprio INSS determina qual é o benefício, e chega em determinado momento, diz, olha, querido, você está todo quebrado, mas eu acho que você tem condições de trabalhar. E aí você volta para a sua empresa, chega na sua empresa, o médico da empresa diz, querido, você está quebrado, você não tem condição de trabalhar. Então, ele fica de mãos atadas, porque nem a empresa recebe, às vezes, ele todo quebrado, ele quer voltar a trabalhar de qualquer jeito, porque ele tem que se sustentar, mas ele não tem como. Então, o que é que ele vai? Busca a defensoria. Então, quais são os nossos 3 principais casos na defensoria? Caso 1. Vamos lá para os exemplos, para ver se vocês fixam melhor. Um eletricista vai estar lá trabalhando, leva um choque, pluft, caiu, traumatismo craniano, não consegue fazer mais nada. Tem lá vários documentos de médico, vários relatórios médicos, olha, ele não tem mais condições de fazer nada. Vai para o INSS diz, realmente, você não tem condições de fazer nada. Mas, em um determinado momento, o INSS diz, opa, eu acho que você já pode voltar a trabalhar. Então, para onde é que ele vai depois dessa negativa? Para a Defensoria Pública. Chega lá na Defensoria Pública, o que é que a gente vai buscar nesse caso? Nesse caso, como ele não tem condições de fazer mais nada, e trabalhar em mais nada, porque é aposentadoria por invalidez, que é esse benefício, a gente busca nesse sentido quando a pessoa não tem condições de fazer mais nada. Então, a gente busca aí a aposentadoria por invalidez, ok? Agora, vamos para outro caso. O cozinheiro está lá
e ele sofre uma cirurgia, ele sofre uma queimadura de terceiro grau, por exemplo. Aí o que é que a gente vai dizer? Vai para o INSS faz a perícia e diz, olha, agora você já pode voltar a trabalhar. Ou então já nega de cara. Não te dou o benefício. Neguei, você vai lá para o queimadinho para a Defensoria Pública. O que é que a gente está buscando aí? Qual é o benefício aí? A gente vai buscar aí o auxílio doença, que é o quê? Olha, eu vou te dar esse benefício, mas ele é temporário, porque em algum momento você vai melhorar. Ou em algum momento você vai piorar e a gente vai buscar a aposentadoria. Então, ele sempre é temporário. Ou você vai melhorar, e a juíza, em 99% dos casos, ela condiciona a reabilitação. Então, ela faz assim, olha, ela na tutela antecipada, ela diz, olha, eu te concedo esse benefício, mas até você fazer a reabilitação. E aí é o nosso grande problema. Por quê? Porque a gente tem uma decisão judicial, a gente estava conversando sobre isso ali, a gente tem uma decisão judicial que diz, a gente diz, ufa, conseguimos, finalmente conseguimos o que ele tanto queria, que é uma tutela. E aí, só que ela é condicionada à decisão administrativa. Então, depois que a gente consegue, que ele começa a receber aquele dali, o INSS, depois de um mês, faz, opa, venha fazer uma perícia. Aí faz a perícia, e aí diz, você está reabilitado. E aí, para de receber. O próprio INSS. Tem uma chavinha lá que eles usam, e ele para de receber o benefício. Então, essa é a nossa luta. E o outro, que é o auxílio acidente, que é aquela pessoa que vai, por exemplo, cortador de cana, vai perder o tipo 3 dedos. Essa situação dele de perder 3 dedos, em algum momento da vida, ele vai ganhar 3 dedos de novo? Não. Então, é uma situação definitiva na vida dele. Então, esse benefício, ele fica recebendo a título de indenização, a natureza jurídica é indenizatória, ele recebe 50% do salário e benefício dele. Lá. Então, ele sempre vai trabalhar em outra empresa, em qualquer outra empresa, tal, tudo, ele sempre vai receber 50% a mais. Então, esses 3 casos, rapidamente falando, porque são muitos casos, e o outro caso que acontece muito para a gente é a revisão dos benefícios, porque a parte não consegue entender, ela quer ganhar, tipo, a aposentadoria por invalidez é 100% do valor de benefício. O auxílio doença, 91% do valor do seu salário, do valor de benefício, do salário de benefício. O que é que isso quer dizer? Ah, não, doutora, mas eu não estou ganhando o meu salário que eu ganhava antes. Você não vai ganhar o seu salário. Sempre vai ser o mesmo, porque você não contribuiu desde sempre no valor do seu salário. Então, sempre vai ser um pouquinho menor. Então, o que é que acontece? A parte chega para a gente lá e diz, olha, doutora, eu quero fazer a revisão no meu benefício. E hoje a gente está fazendo isso administrativamente. A gente tem uma sorte. É muito difícil o INSS errar. Muito. Muito difícil mesmo. Nessa parte. Nessa parte é difícil, assim, mas assim. E aí a gente vai para os problemas que a gente enfrenta aqui dentro do TJ, que vocês têm um problema que eu acho que eles não vão enfrentar, que é da reabilitação. Porque, até onde a gente sabe, pelo menos, não tem a reabilitação no interior. Só tem aqui, na capital. Então, assim, o juiz de lá do interior ele não vai poder condicionar. Porque ele não vai mandar a pessoa vir para cá. Entendeu? Então, assim, essa parte, tipo, meio que a pessoa vai ficar recebendo ad eterno até a juíza decidir. Entendeu? Então, assim, qual é o nosso grande problema hoje? Como é que funciona o processo? A gente vai lá, junta 500 calhamaços de relatório médico, todos dizendo, e a gente colocou agora específico na relação de documentos, relatórios médicos legíveis, porque a gente tem muitos relatórios ilegíveis. E os médicos, eles não querem nem saber. E tem que estar lá dizendo, a gente faz, olha, só interessa para a gente se estiver aí inapto para o trabalho. Se tiver qualquer outra coisa, para a gente não interessa. Para a gente interessa inapto para o trabalho. É isso que tem que ter lá. Então, assim, a gente tem que ter vários relatórios. Então, assim, relatórios médicos, ressonância magnética, fisioterapeuta, até a pessoa do TJ estava falando, vocês estão juntando relatório de fisioterapia. Eu falei, eu estou juntando tudo. Eu estou juntando nota fiscal de quanto ele gasta por mês de remédio. Entendeu? Assim, eu estou juntando foto. Porque, assim, eu acho que o impacto da foto da pessoa, tipo, deitada na cama, tipo, ele gastando tipo, R$ 500 por mês de remédio, ou buscando no SUS, ou qualquer coisa, isso é muito impactante. Mas isso seria muito bom se a juíza da gente considerasse isso. Ela não considera. Então, a gente junta isso, a gente junta um calhamaço, assim, faz a petição linda, linda, linda,
com tudo que a gente pode, é super bem feita a petição, vamos lá dar entrada. A juíza diz, opa, eu vou esperar para dar minha decisão depois que eu nomear o meu perito. Então, ela nomeia o perito dela, para dar confiança dela, e ela só dá a decisão, só defere ou não a tutela, depois do perito dela. E aí a gente entra em 2 problemas aqui. Normalmente, o perito dela não é o especialista da área. Então, o cara, que era o doutor, que era o que a gente mais tinha contato, é cardiologista. Então, assim, tipo, a gente pega a pessoa toda quebrada, que normalmente, tipo, 90% que a gente precisa, num primeiro momento, é de um ortopedista, porque ele está todo quebrado. Normalmente é isso. E não tem. Então, o que é que a gente faz? Aí, quando ela não dá, agrava o instrumento. E aí, normalmente, a gente está ganhando muito lá em cima, volta, entendeu? E tem que o processo volta todo ali. A gente tenta, não, marca a perícia com o novo especialista. O processo está ali voltando, volta tudo. Outra coisa, a defensoria não é intimada da perícia. Entra também com agravo. Aí pede para que seja nulo o processo desde aquela parte. Volta tudo. Então, assim, hoje a nossa dificuldade é essa. A segunda dificuldade, o cartório daqui é o único que colocaram o PJE, que vocês já tiveram contato com o PJE? É o caos, é horrível, horrível. É assim, eu sempre tive problema com o ESAGE, mas perto do ESAGE, o PJE, assim, está anos-luz na frente de ser muito, muito pior. Assim, é muito ruim, eu não consigo dar entrada, a juíza não consegue ver se a gente foi intimado, se não foi, e dá sentença, tipo, extingue o processo, nesse nível, assim. Despacho some. Tipo, não, tem um despacho. Não, tinha um despacho aqui. Não, sumiu o despacho. Não era para ter esse despacho, sumiu. Então, assim, a gente tem muito problema com o PJE. A gente tem um problema. Queria até que tivesse aqui um defensorzinho do Tribunal de Justiça. Queria muito que esse curso, inclusive, foi também um pedido deles. Assim, eu preciso que tenha decisão do STJ e do STF. Eu preciso de jurisprudência de lá. A gente precisa começar a formar isso, porque a gente consegue modificar muita coisa já no TJ daqui. Mas a gente precisa que suba, que tenha RRSP lá. A gente precisa disso, para que a gente possa utilizar aqui, possa modificar. A gente estava falando ali de uma situação, e eu levantando a questão de que chegou um assistido essa semana, e assim, ele estava fora da casinha já, assim, já porque as pessoas surtam mesmo, né? Tipo, não tem como manter a sua casa. Se para de receber benefício, para de receber tudo, não consegue trabalhar. E ele estava... Mas mesmo ele tipo, psicologicamente abalado, vamos dizer assim, ele estava com razão. Ele falou assim, ele disse, doutor, eu sofri um acidente que eu tive traumatismo craniano, quebrei minha perna e estou tomando um remédio, tipo, controlado. Ele fez, como é que eu vou fazer uma perícia com um médico cardiologista? Aí ele fez, eu acho que no meu caso teria que ter 3 peritos. Eu falei, eu concordo. Teria que ter 3 perícias. Mas, assim, no mundo de Alice, porque Salvador, Bahia, entendeu? Esqueça. Mas, assim, outra situação, você faz a perícia hoje. O caso hoje, tipo, você está numa situação que você pode fazer a perícia e você está bom. E se sua cirurgia se complicar? Como é que você faz? Aí você vai pedir outra perícia dentro do processo? Aqui também não funciona. Então, assim, os problemas da gente hoje é essa interlocução. Isso tudo que a gente falou. Hoje, o que eu queria muito, até ontem fui correcionada por doutora auxiliadora, até falei para ela de alguns problemas, ela até super concordou que tem que fazer essa interlocução com o pessoal do tribunal, porque como é que funciona? A gente acaba o processo, a gente apela, dessa apelação vai para o tribunal, para eles darem esse andamento lá, depois que chega lá, e que esse processo volta para a gente tem que ver, vocês têm que ficar ligados nisso, tem que ter intimação do defensor de lá, do acórdão. Então, não é a gente que tem que dar esse ciente, é o pessoal de lá. E que eu falei para ela ontem, falei, Dora, está acontecendo a gente já pegou alguns casos aqui, e que tem que se ligar. O que é que acontece? Quando, e a gente pode dar esse toque para eles, é interessante também, quando é improcedente aqui embaixo, lá em cima, o defensor tem que ficar ligado se os desembargadores, eles colocaram os honorários, eles fixaram os honorários lá. Porque é fixado lá, mas a gente executa aqui. Então, assim, em algumas vezes, os desembargadores se passam, tipo, não colocam. Então, você tem que fazer o embargo da declaração e dizer assim, opa, cadê? E, assim,
Os processos de acidentária, eles são demorados, mas é um dinheiro que chega. Por quê? Porque a gente pede, tipo, o benefício foi suspenso. Quando a gente vai pedir, a gente pede que volte o benefício desde aquela data que foi suspenso. Entendeu? Então, assim, a data inicial é desde que o benefício foi suspenso, porque a gente entende que desde lá ele tinha direito a receber. Então, você tem que pedir desde lá. Então, quando chega, tipo assim, passou, tipo, 5 anos do processo, que vai fazer juros e tudo, assim, o valor, às vezes, é muito alto. Então, esse processo volta para a gente, vamos supor que ele ganhou. Voltou, o que é feito a partir daí? Que é essa parte que eu acho que vocês vão ter mais dificuldade no interior. Volta para cá, a juíza intima a gente para a gente fazer os cálculos. A gente tem um setor de cálculos aqui, que é o CAC. Então, a gente manda um ofíciozinho para fazer esses cálculos. Tem um calhamaço também de documentação que ele tem que levar, que é todo o extrato dele, de todos os benefícios que ele já recebeu, porque se ele já recebeu nesse meio tempo aí, tem que abater. Então, vai para eles e vai para o INSS também. Aconteceu até um fato que a gente está tentando melhorar, que, às vezes, o INSS dá um valor mais alto do que a gente. Acontece. E aí, assim, a gente tem que dizer, não, tipo, meio que esqueça nossos cálculos e concordo com os cálculos do INSS. O INSS, às vezes, chama também para fazer acordo, fazer uma transação. Marca lá, faz uma transaçãozinha, a parte aceita, não aceita. Depois disso tudo, oba, ganhei? Não. Depois disso tudo, você vai para a filinha de precatório. Certo? E aí, aquela regrinha geral dos precatórios, a não ser se seja um valor menor, que vai para aquela outra fila mais rapidinho. Mas assim, basicamente, essa nossa vida, assim. É como funciona. Essa matéria, eu acho ela muito específica. Quando eu fui fazer, eu estava participando do processo de promoção, a doutora Renata, que é minha amiga pessoal, me convenceu, eu louca aceitei. Porque, assim, você não tem a que pedir ajuda, porque os colegas não sabem. Então, assim, a minha ajuda era a doutora Renata e a doutora Donila, que já tinha passado por lá. Mas as pessoas, assim, você não tem como chegar para um colega, não é tipo possível, não é família, não é penal, que você pode chegar para outro colega que já está atuando há muito tempo e dizer, colega, pelo amor de Deus, tem uma decisão nova, me ajude aqui. É assim, o povo já chega assim, você escolheu acidente de trabalho porque você é louca? Tinha tanta coisa boa para você escolheu acidente de trabalho. Sim, agora, sim, a parte boa é uma matéria altamente instigante. Então, assim, para mim é completamente novo. Assim, a gente mexe com o direito previdenciário, uma partezinha, da raiva também, viu, doutor? Porque a gente pega aquele livro de direito previdenciário que custa uns R$200 cada um, e você só usa 20% dele, né? Porque o resto não te interessa. As outras aposentadorias não te interessam nem nada. E o último ponto, não interessa nada, só interessa aqueles benefícios específicos. E o último ponto lembre-se, qualquer outra coisa, nossa lide é com o INSS. Então, assim, a nossa busca nisso tudo que a gente viu aqui é só brigando com o INSS. Então, assim, danos morais, Justiça do Trabalho. Quero receber outro benefício, Justiça do Trabalho. Nada para a gente, essa parte toda a gente tem que deixar clara, porque, assim, eles querem tirar dúvida. Eu, particularmente, eu não manjo direito de trabalho. Então, eu não estou nem apta para falar alguma coisa de direito de trabalho. Porque quando eu vi, faz muito tempo atrás, eu me formei, eu sou defensora, eu acho que já há 8 anos. Então, assim, faz muito tempo, gente, eu não lembro. Né? E nem estudava isso para concurso, mas concurso não tinha direito de trabalho. Então, assim, a parte vem, doutora, mas eu tenho direito a receber, não sei o que lá. Aí eu digo, olha, veja só, acho bom você procurar um advogado. Né? Porque, assim, a DPO hoje não faz. A DPO não faz direito de trabalho. Então, assim, tem que procurar. E, assim, tem esse conflito. Doutor, e aí? Mas eu quero dar baixa, não quero dar baixa. A empresa me demitiu, pode. Não, o que é que a lei diz? O que é que a jurisprudência diz? Depois de cessado o benefício, a empresa é obrigada a ficar com você por 1 ano. Depois ela pode me demitir? Pode. Pronto, essa parte eu decorei, bonitinha, para falar para o assistido, ele sair lá feliz. Né? Achando que eu sei a matéria, mas eu não sei. Eu decoro, assim, as partes e sei isso. Que é para dizer, olha, essa parte aí é na Justiça do Trabalho. Não é com a gente. Ok? Então, assim, qualquer dúvida, depois disso tudo que eu falei, conversando com a doutora Renata, ela disse, Paulo, o mais importante de tudo isso que você falou é passar o nosso e-mail e dar nosso telefone, porque os colegas vão ficar desesperados lá no interior e vão ligar para a gente. Eu digo, então tá bom.
Então, assim, depois, se vocês quiserem, paula.nunes, qualquer dúvida que vocês tiverem no interior, ou os estagiários, podem tirar dúvida, mandar. A gente está super aberta para tirar a dúvida de vocês e tentar ajudar um pouquinho vocês. Certo? Agora o direito material está aqui com o doutor Flaviano. Obrigada. Vou fazer só uma parte, mínimo. Gente, ela disse tudo já. Então, eu vou falar apenas assim, um ponto assim, que, quando ela estava na explanação de doutora Paula, eu achei que a gente tem que frisar. Não deixem de juntar os relatórios médicos, mesmo que os juízes de vocês mandem fazer uma perícia, como a gente tem essa situação aqui na Bahia, que é complicada, aqui em Salvador, que é bastante complicada, porque no tribunal os desembargadores analisam e viram a nosso favor. Então, eu acho que essa parte é extremamente importante, assim, colacionem tudo que vocês puderem em relação aos relatórios médicos. É isso, gente. Eu acho que ela disse tudo. E, por favor, peguem realmente os telefones, porque modelo das petições, o que vocês precisarem, na verdade, podem telefonar qualquer dia, qualquer hora, porque tanto eu quanto a doutora Paula somos pessoas super abertas e a gente sabe que é uma área difícil, mas, assim, não tenham medo, porque é uma área também apaixonante, assim, é uma área que te instiga, é muito processo civil, a parte previdente. Eu sou apaixonada, então não posso falar nada a vocês. Liguem para a gente, enfim. Obrigada, viu?